E aí, pra finalizar a história da CLT, eu já estava no meu limite, eu já tinha feito o que eu dava conta, eu já não aguentava mais. E aí eu entreguei a carta de demissão. E aí nesse dia, entregando a carta pra ela, ela falou: "Você tá louca? O Brasil tá entrando numa crise, você tem um emprego de carteira assinada, todo mundo quer isso hoje e você tá abrindo mão disso?" E aí eu falei com ela: "Não, não dá mais", né? Enquanto eu falava ali pra ela, na minha cabeça tava assim: "Que você tá fazendo da sua vida, sua maluca, sua louca?" E eu falando com ela e aquilo preso na minha garganta. Eu falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Mas aí acabei fazendo e falei, foda-se, não aguento mais, é isso. E isso foi. Eu tinha feito o curso de Pilates em outubro, novembro eu entreguei a carta, dezembro eu cumpri o aviso. Quando eu entreguei a carta, o estúdio onde eu tinha feito o curso de Pilates me chamou para dar aula de personal. E aí eu consegui duas alunas que eram minhas amigas para dar aula de personal Pilates também em casa. Então começou a pingar ali um pouquinho de dinheiro que já estava vindo de outra fonte. E aí é um capítulo à parte também que na minha vida sempre o dinheiro foi assim sempre pingadinho, sabe? Era uma escassez terrível. Talvez eu conte numa outra série. Mas o fato é, eu precisei pedir conta, eu precisei entregar. A minha vida sempre foi assim. O chão, ele nunca veio antes. E isso foi um fato, assim, muito importante na minha vida. O chão nunca veio antes. Talvez isso é uma crença que eu carregue, eu não sei, sabe? Mas foi a forma como a vida me ensinou a confiar nesse fluxo do universo. Porque eu sempre precisei acreditar e dar o passo. Porque. E aí depois o chão vinha. Mas o chão, ele nunca veio antes pra mim. E aí, em janeiro, eu assinei a rescisão. Eu já estava com essas duas alunas que eu dava personal em casa. Eu já estava dando aula de personal nesse estúdio, que era pouca coisa, porque era só aula de personal Pilates, não era grupo, né? Então, era pouca coisa. E aí, eu encontrei uma academia que era próxima da minha casa, que aí foi outro marco, assim, também, porque eu falei pro universo, eu não quero mais trabalhar longe de casa, eu quero trabalhar próximo da minha casa, porque eu tinha que cruzar a cidade para chegar no meu trabalho, era 1 hora e meia para chegar de trânsito, 1 hora e meia, dependendo do dia, e era terrível, eu já chegava estressada lá para trabalhar. Então eu falei, eu quero trabalhar perto de casa. Aí consegui uma academia que era 5 minutos da minha casa de carro. E aí eu comecei, essa academia tava com o estúdio fechado, tava tudo empoeirado, e aí eu conversei com o pessoal, eles falaram, ó, tá aí o estúdio, se você quiser começar. Falei, bom, tô fazendo nada, é 5 minutos da minha casa, eu vou tentar, né? 3 meses, o estúdio já tava bombando, consegui levantar o estúdio, e aí outro capítulo de escassez também, porque essa academia tinha alguns problemas de administração, então assim, tive muito problema, porque eu tinha muito aluno, mas a academia, eu ganhava comissão ali dos alunos, se eu não tivesse aluno, eu não recebia nada, eu só recebia comissão. Eu não tinha salário fixo. Então, a academia, como tinha uma dificuldade com o dono lá de administrativo, demorava a me pagar, ficava 2, 3 meses sem receber, enfim. Então, assim, eu carregava muita crença com relação a dinheiro, o dinheiro era muito difícil de chegar pra mim. Então, assim, outro capítulo à parte. E aí foi, assim, a minha primeira saída. E aí depois eu comecei a trabalhar com o Pilates, e depois eu comecei a trabalhar no CrossFit, fazendo recovery, massagem, e aí, né, outro capítulo também. E eu tenho uma amiga que ela fala que eu sou a Barbie Profissões, que eu já fiz de tudo na vida. E pior que é mesmo, eu fui parar uma vez pra pensar, eu falei, caramba, eu já fiz de muita coisa. E aí vim pra Irlanda. Na Irlanda eu trabalhei um tempo também pra uma outra pessoa, né? No caso, CLT, mais um CLT, né, aqui da Europa. Mas trabalhei pra outra pessoa, depois voltei a trabalhar pra mim de novo. Fui morar em Portugal, trabalhei de barista num café, então trabalhei pra outra pessoa de novo. E fiquei 9 meses nesse café, depois voltei a trabalhar. Não, minto. Trabalhei numa loja também, por 30 dias, lá em Portugal também, antes de voltar a trabalhar pra mim, que foi quando eu retornei pra Irlanda. Pra Irlanda. E não é que eu não gostava de trabalhar, eu não me enquadrava nos moldes dos trabalhos que eu estava. Eu não gostava de trabalhar fechada, num lugar fechado. Eu não gostava de trabalhar com um horário marcado ali, tipo, ter que trabalhar de 9 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sábado, de segunda a sexta. Isso tudo, o autoconhecimento me trouxe. Porque depois que eu fui trabalhar pra mim, eu me peguei trabalhando de segunda a segunda, de manhã até à noite, mas de uma maneira livre. Por exemplo, eu poderia trabalhar
uma semana inteira, mas desde que eu soubesse que eu ia ter 2 dias livres, do jeito que eu quisesse. Eu trabalharia hoje o dia inteiro, mas desde que eu soubesse que amanhã eu ia ter meu dia livre para encontrar com a minha amiga e almoçar. Então, assim, o que me incomodava era estar presa naquele molde. Era não ter liberdade de escolher do jeito que eu ia trabalhar. Isso era o que me incomodava. Isso estava me deixando maluca. Então, não era o quanto eu trabalhava, era a forma, era o molde. Eu não estava cabendo nesse molde. E eu acredito que muita gente se incomoda com esse molde. Eu lembro que uma vez eu fui procurar emprego e era numa loja de roupa. E aí eu peguei e perguntei, né? Falei, qual que é o horário de trabalho e tal? E aí, quando falou que o horário de trabalho era o horário comercial, né? Óbvio. E aí me deu um negócio ruim dentro de mim. Eu falei, nossa, que merda, eu não vou poder. E se eu quiser amanhã aí, sei lá, né, se surgir alguma coisa, eu quiser viajar, quiser fazer um negócio assim. E aí eu falei assim, que mundo que você vive, sua maluca, sua bobinha? Você tem que se enquadrar nisso aqui, ó. Todo mundo trabalha assim, duh, sabe? E na minha cabecinha, assim, eu tinha eu tinha uns 20 anos nessa época, e eu achava que o mundo era assim, que eu tinha que me enquadrar naquilo ali. Então, e eu falava assim, nossa, como eu sou preguiçosa. Eu me julgava muito. Eu falava, o tempo inteiro eu pegava o chicotinho, né, e ficava ali, ó. Nossa, você é muito preguiçosa. Só que eu não sabia ali naquela época que era o meu perfil comportamental, que eram os meus valores. Hoje eu sei, hoje eu tenho autoconhecimento pra entender isso e pra me respeitar com isso. Mas naquela época eu só achava que eu era preguiçosa. E aí eu tava sempre em eterno conflito comigo, porque na minha cabeça, eu era a preguiçosa que estava condenada a ser uma infeliz pro resto da vida, porque eu pensava, como é que eu vou sobreviver nesse mundo? Porque eu tenho que trabalhar. E trabalho é isso aqui, ó. Como é que, né? Eu nasci pobre, numa família pobre. E não tenho sorte. Porque eu acreditava naquela época que as coisas eu tinha que ter sorte. E o que eu vou fazer da vida? Estou condenada a ser uma infeliz. Bom, é isso que saiu. Acredito que eu tenho recebido alguns feedbacks de pessoas que têm assistido o vídeo da série e têm tido alguns insights. Então, que esse vídeo chegue em quem precisa chegar, que as pessoas que escutem, tenham os insights que precisem ter. E eu falei o que eu senti de falar, que o vídeo vai ficar longo, vai. Então, quem tiver paciência de escutar, que vocês tenham o insight que vocês precisam ter.